Olá, tudo bem? Que bom ter você por aqui. Essa é a leitura de abertura do canal. Então a gente ainda vai começar a se sintonizar como que a gente vai poder receber essas mensagens e entender mais profundamente esse propósito. Mas no momento que as pessoas se encontram, que a gente encontra algum conteúdo ou alguma informação, se a gente verdadeiramente está conectado e no presente, a gente sempre tem algo a absorver. A gente sempre tem algo a absorver, mas não sempre a gente consegue estar tão atento em relação a isso. Mas isso também não é um problema, isso é algo normal, né? A gente só tenta o máximo que a gente consegue estar realmente presente no aqui e no agora e conectado com o que a gente está fazendo naquele momento, porque profundamente só isso que importa. Então eu vou tirar uma primeira mensagem com o oráculo dos animais para ver qual que é o direcionamento dessa mensagem. Espírito da cobra, hora de curar, carta número 55. Essa energia, o arquétipo da cobra, ela sempre fala pra gente da possibilidade de regeneração, né? De abandonar algo, de fazer da nossa vida uma nova vida, do jeito que a gente é e se porta, uma nova roupagem para isso. E profundamente como que a gente pode se sentir de diferentes maneiras, como que a gente pode se conectar com maneiras de ser, com literalmente essa camada mais superficial, né, da nossa pele, como que isso pode, de alguma maneira, auxiliar, passar uma mensagem, ou como a gente verdadeiramente pode se sentir de formas diferentes conforme a gente tem essa mudança de pele. Isso pode ser a um nível superficial, então uma mudança de visual, até níveis muito mais profundos, níveis emocionais, níveis de comunicação, níveis de como a gente se sente como pessoa para com o mundo. E eu acho que essa é a maior energia que a gente pode absorver nesse momento desse arquétipo. Eu vou estar clarificando então com o tarô pra gente expandir essa mensagem e entender outras facetas do momento que a gente tá. Mas não só disso, o tarô, ele é uma grande ferramenta de abrir percepção, né? Então, quando a gente assiste, quando a gente ouve as possibilidades, a gente acaba se abrindo para diferentes futuros, né? Ou diferentes aprendizados do passado, ou diferentes momentos do presente, de como se sentir. Não que, como a gente comentou no começo, estar presente é excepcionalmente necessário. Mas a gente vive, né? Revisitando o passado e às vezes prospectando, imaginando o futuro, idealizando, e isso faz parte de toda a vivência, né? Então, navegar pela linha do tempo faz todo sentido e não é algo errado. Errado é quando isso nos faz mal, e isso se aplica a quase todas as coisas da vida. Tudo pode ser feito, nada é bom ou ruim, verdadeiramente. Tudo depende de como a gente absorve, né? Então, vamos clarificar essa energia para a gente entender esse momento. O que a gente está curando nesse momento? Cavaleiro de Copas, o Diabo, mais um, 6 de Copas. Isso aqui diz sobre uma troca de pele em relação ao nosso emocional. Essa revisita ao passado que eu estava comentando.
Existem aspectos da nossa vida, do passado, isso que é a questão do aprisionamento, né? Quando a gente se sente aprisionado a alguma história que já passou, ou algum sentimento, enfim, vocês entendem, né? Alguma coisa que deixa a gente preso e a gente não consegue prosseguir leve, parece que algo nos trava. Essa é a energia do diabo, né? E isso aqui, de alguma maneira, é um processo emocional, porque a gente tem o Rei de Copas e o Seis de Copas, o Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro sempre vai falar pra mim que a gente está se movimentando dentro de alguma situação, então a gente não está parado em relação a isso. Por mais que esses aprisionamentos existam, uma força matriz do coração motiva a gente a transmutar essas energias, a curar esses nossos aspectos. E, mais uma vez, isso diz sobre olhar para o passado. Mas eu quero abrir um pouquinho mais essa questão do passado, porque é muito complexo às vezes como a gente enxerga tudo isso e pode ser visto de uma maneira mais leve. Só que o tempo todo a gente está muito tenso para verdadeiramente conseguir se abrir primeiro para o presente e depois para o futuro, né? Então, isso é uma vivência que no coletivo ainda faz muito sentido, ficar revisitando o passado, né? Alterar essas ordens mentais traz muito desgaste pra gente, mas é a nossa realidade, porque de alguma maneira a gente só consegue não cometer os mesmos erros, se a gente pode chamar de erro, né? Quando a gente revisita alguns aspectos. Então, é exigido coragem nossa para entrar em contato com partes que ficaram perdidas e que nem sempre é tão gostoso, mas é verdadeiramente importante, porque se a gente não caminha, se a gente não faz isso, infelizmente é difícil de dizer que existe outras possibilidades, né? Se você não parar para olhar a sua vida, entender tudo que você fez até aqui, você, né? Não o outro, não as situações, o que você vem fazendo dentro dessa existência, dentro dessa vida, nessa terra, dentro dessa sociedade e próximo às pessoas que estão diretamente ligadas com você. Se a gente não se questionar sobre isso, fica muito vago, né? E a gente fica suscetível a cair naquele pensamento do esquecimento, da falta de percepção e do sentido da vida, que é muito ruim. Então, é importante que a gente se localize no espaço-tempo, utilizando muitas vezes o passado de maneira saudável para se aperfeiçoar. Bom, vamos então. Eu acho que esse passado ele foi muito bem explicado, né? Eu vou tentar abrir aqui uma energia que conduz a gente para um nível leve, porque eu acho que se a gente tem escolha de idealizar um futuro, que a gente idealiza o melhor possível, né? Se isso tiver alguma força, se a nossa mente tiver alguma força em relação ao mudar as coisas, que seja para positivo. E se a gente não conseguir mudar, pelo menos a gente se sente melhor, né? Não se sente tão pesado, mas também cria maturidade para não se decepcionar, porque a vida é uma constante incerteza e é impossível a gente ter garantia de qualquer coisa. Vamos lá. Por favor, como aprofundar essa mensagem? O Imperador, 10 de paus. E os 5 de ouros. Eu sinto esse peso porque ele realmente existe, né? Muitas vezes a gente fica se sentindo extremamente pesado. Num sentido espiritual, né? E para quem não concebe o espiritual de maneira
talvez tão além só do palpável, é aquele nível da alma, o nível da nossa química, né, corporal, como que os sentidos estão conectados e às vezes nos faz se sentir extremamente sobrecarregado. Os sentidos estão aí pra gente aproveitá-los da melhor maneira, né, mas infelizmente a mente às vezes nos coloca em alguns vórtices que a gente fica muito denso, muito denso. Mas sem tentar desfocar muito do assunto, né? Esse sentimento de, às vezes, o que me apresenta aqui em relação a esse passado, essa conduta de querer administrar as coisas, às vezes sobrecarrega um pouco, né? E nos faz se sentir escasso. Na maioria das vezes a gente fica com a sensação de que a gente está plantando e não está colhendo. Mas, verdadeiramente, como a gente tem uma energia de mudança de ciclo nessa mesa, isso aqui faz parte de algo maior, de uma mudança maior. Então, acredito que a gente não tenha com o que se preocupar. Na verdade, na maioria das vezes a gente não tem com o que se preocupar, mas a gente cria muita neurose, muito. E às vezes nem é tudo isso que a gente pensava, não é? Então, se a gente tem a garantia, se a gente tivesse a garantia que a cura ela vai acontecer, será que a gente se limitaria tanto? Será que a gente ficaria tão tenso, né? E essa cura que eu digo não é aquela cobrança de precisar ser curado. É simplesmente entender que isso acontece a todo tempo, a gente querendo ou não, né? Agora, soltar o corpinho é um mecanismo muito bom, muito saudável. Porque a gente vai passar pelas mesmas circunstâncias, porém de maneira leve. E eu acho que isso é o melhor jeito pra gente passar por qualquer situação. Poxa, mas realmente existem situações muito complicadas, muito complexas. Sim, existem. Mas ainda assim, existe a escolha em lidar com aquilo de uma maneira diferente, né? A tensão, o controle, eles não fazem as coisas serem diferentes do que elas são. Então, vale muito mais o entendimento, uma calmaria, às vezes, se possível, dentro das dinâmicas, dos desafios, do que se perder, né? Além do palpável, às vezes está difícil, a gente traz uma mente pesada, uma mente questionadora ou opressora para nós e para os outros. Isso definitivamente não facilita as coisas. Bom, para finalizar essa leitura, vamos ver uma mensagem final que a gente possa trazer aqui. Três de ouros, 6 de copas e 7 de espadas. 7 de espadas. Estranho, né? Mas valete de espadas. A energia da colaboração para com as coisas que acontecem ao nosso redor, tanto com as pessoas, tanto principalmente com as pessoas, tá? Mas também tem um quê de conexão com o que se vive, né? É aquela facilitar os fatos, né? Ser amigo da vida, fazer aquilo. Bom, pessoal, cortou, não sei que parte ao certo, mas então vou finalizar o pensamento, né? Diz muito sobre fazer aquilo que se gosta, como se realmente sente, junto com os outros, mesmo que isso seja desafiador, né, em alguns momentos. Eu vou tirar uma última cartinha, como eu me perdi nesse corte, vamos tentar fechar isso aqui, ok, né? Uma última cartinha, por favor.
um novo jeito de pensar e, consequentemente, um novo jeito de se expressar, né? É importante que a gente quebre qualquer tabu que possa nos impedir de ter uma mente brilhante e leve. E vai em frente, siga em frente com esse passado que a gente já revisitou. Não deixe se aprisionar pelas questões de escassez. E, no mais, fale a nossa verdade, né? Fale a nossa verdade sem medo de julgamento. Olhe para o julgamento sem julgamento, né? Quando você ver o julgamento ao seu lado, olhe sem julgamento, porque a gente quebra as questões, às vezes indo de contra elas, às vezes só aceitando que elas existem também. Tá bom, pessoal? Então essa é a mensagem. Eu desejo que vocês fiquem muito bem hoje e sempre.